Um fim de semana desportivo que não trouxe surpresas por demais para as classificações que já estávamos a atualizar semana após semana. Resultados que, mesmo que não tenham sido os mais esperados, não tiveram as alterações ou melhor, não tiveram alterações profundas no desenrolar das diferentes classificações das diferentes séries e dos diferentes escalões. No Campeonato Nacional de Júniores, na fase de promoção na Zona Norte, o Tondela recebia um dos candidatos à subida da divisão, se não a equipa com maior ambição de subir, que era a equipa do Boa Vista, uma equipa que apresenta outros pergaminhos. Teve uma primeira fase bastante folgada, ainda mais do que aquela que o Tondela tinha tido na Série C. E Boa Vista e Feirense na Série B fo- tiveram um autêntico passeio pelos 18 jogos que tiveram na primeira fase. E o Boa Vista, que como equipa que tem nome não só no futebol nacional, mas também mais particularmente no futebol de formação, a ser mais forte que a equipa de Tondela e a levar os 3 pontos para o Porto. E no fim destas duas jornadas, a equipa de Tondela acaba por defrontar as duas, se calhar, favoritas aos dois primeiros lugares, Gil Vicente e Boa Vista, e passando então esta fase mais difícil, que para todos os efeitos, mesmo sendo com os adversários em questão, é uma fase negativa porque se registaram duas derrotas. Agora a equipa de Tondela pode ter outra capacidade e até porque são três os lugares que garantem a subida da divisão, não é apenas o primeiro e o segundo, são isso sim, os três primeiros classificados desta pool de subida que têm acesso à primeira divisão nacional de Júnior. E esperemos então que já na próxima jornada frente ao Angrense dos Açores, a equipa de Tondela, que também irá jogar em casa, possa então arrancar para aquilo que se intitula como o sonho de ter uma equipa na primeira divisão nacional de Júnior. Na fase de manutenção, as nossas equipas com resultados diferentes. O Oliveira de Frades, no seguimento da jornada anterior, a somar mais um ponto, a empatar em Leiria frente ao Leiria Marrazes, e assim a manter as distâncias para as equipas que estão atrás de si e paulatinamente a aproximar-se dos lugares de manutenção. Resultado negativo, somou o Académico de Viseu na Covilhã, frente à Estação, perdeu por 2 bolas a 1, e assim aproxima-se de zona perigosa, ou seja, de zona de despromoção. E a equipa do Académico de Viseu, que até agora é a única equipa que ainda não pontuou nesta segunda fase de manutenção. No campeonato distrital na Zona Norte, um fim de semana onde o grande vitorioso foi a equipa do Penalva de Castelo. Os dois primeiros, Sporting Lamego e Sátão, empataram fora de casa, o Sátão em casa do Sinfãs e o Lamego em casa do Castro Daire. E como tal, e com a vitória do Penalva em Vozela, esta equipa do Penalva que tem menos 2 jogos que o líder Sporting Lamego, pode então aproveitar-se aqui e aproveitou esta jornada para se aproximar, roubou 2 pontos então estes adversários, e assim, tendo sempre em perspectiva que irá vencer o jogo que tem atraso, poderá aproximar-se então cada vez mais do topo da tabela classificativa. O Sinfãs, que mais uma vez defrontava em casa um candidato e precisava de uma vez por todas ter uma vitória para assim conseguir aproximar-se de vez dos primeiros lugares, a não conseguir ir além do empate em casa frente ao Sátão. Na Zona Sul, um jogo muito importante para a equipa de Represenses e mais ainda para a equipa de Mangual. E primeiro e terceiro em disputa neste fim de semana, a equipa de Represenses a ser mais forte e a vencer pela margem mínima por 1-0 e a conseguir ter já aqui uma situação confortável para este Mangual, o terceiro classificado, depois tem mais 4 pontos e menos um jogo realizado, fruto da folga que já aconteceu para esta equipa de repesos, sendo assim o Mangualde ter que fazer pela vida se ainda quiser marcar presença na fase final. Tem, além de ter 4 pontos de desvantagem para o Represenses
o mesmo número de diferencial de pontos para o Mortágua, que venceu frente ao Lusitano de Vilmoinhos por 3 bolas a 1. A equipa do Mortágua, que a par do Represenses lidera esta Zona Sul, mas então com mais um jogo, mas para todos os efeitos a ter a vantagem mais importante, que é para o terceiro classificado, de 4 pontos. No Nacional de Juvenis, na fase de manutenção, uma grande vitória para os representantes em casa frente ao Marinhense, porque são 3 pontos importantes e as equipas do fundo da tabela aproximarem-se cada vez mais desta equipa do Representantes, e com esta vitória a ganhar alguma espécie de conforto aqui, e no terceiro lugar desta fase de manutenção. Tem mais 5 pontos que o primeiro possível lugar de despromoção, e terá que continuar a somar mais pontos para fazer uma fase de manutenção bem confortável, ressalvando sempre que esta equipa do Representantes ainda tem um jogo em atraso com o Núcleo Desportivo e Social da Guarda, que não foi realizado no fim de semana passado. O Académico de Viseu, que tem mais conforto na tabela classificativa, está no segundo lugar, recebia o primeiro Beira-Mar e empataram a uma bola, ambas as equipas a repartirem os pontos, e assim continuarem com a sensação de conforto que já vinha desde a primeira fase do campeonato. No Distrital, na Zona Norte, com a folga do Craques de Lamego este fim de semana, a equipa do Deriz aproveitou então a vitória que conseguiu obter frente ao Rezende para ultrapassar a equipa do Craques no primeiro lugar da competição. Tem agora mais um ponto, mas também mais um jogo realizado. De resto, Oliveira de Frades, Sátão e Sinfãs, 3 equipas que seguiam no terceiro, quarto e quinto lugar, conseguiram mudar o rumo dos acontecimentos da jornada passada, venceram, recuperaram então 3 pontos que perderam na semana passada, mas como disse na crónica anterior, a diferença para os 2 primeiros já é alguma, e apenas deslizes de Deriz e Craques de Lamego poderão ainda trazer alguma aspiração então a Sátão, Oliveira de Frades e Sinfãs. Na Zona Sul, surpresa não, mas algo inesperado, o empate do Tondela em Santa Combadão frente ao Pinguinzinho. Empata uma bola, este Tondela que tem uma vantagem confortável no primeiro lugar, a ceder assim 2 pontos em Santa Combadão, e de resto os habituais candidatos pela vaga de ir à fase final, Lusitano de Vilmoinhos e Viseu e Benfica, a serem eficazes este fim de semana e a conseguirem os 3 pontos nos jogos que realizaram, e assim tudo na mesma nesta Série Sul de Juvenis. Já na fase de manutenção do Nacional de Iniciados, tivemos mais um derby distrital, Represença Académico de Viseu, um derby do Conselho de Viseu, que terminou empatado a uma bola. Se no caso do Represenses não é um resultado muito importante, visto que a margem de conforto do Represenses até é bastante considerável, já no caso do Académico de Viseu é sempre mais um ponto, ainda por cima conquistado fora de casa, que poderá continuar a acalentar alguma espécie de sonho de atingir então a manutenção, pois é bem possível, está apenas a 2 pontos do primeiro lugar de salvação, que neste momento pertence ao Taboeira, então, como disse, com mais 2 pontos. Outra nota positiva desta jornada, nesta fase de manutenção de iniciados, foi o empate do Lusitano em casa do primeiro classificado Gondomar. Foi o primeiro ponto somado pela equipa do Lusitano nesta fase de despromoção, e já a outra equipa, o Crasto, a ir ao terreno do Avanca e a sofrer uma pesada derrota por 3 bolas a 0. Então, no fundo da tabela, nada se alterou. Já no Distrital Iniciados na Zona Norte, o jogo grande da jornada, Sinfãs Craques de Lamego, não se realizou. Não conheço bem os motivos dessa situação, não sei se foi por questões climatéricas, de dificuldade nas vias de comunicação ou outra razão qualquer, mas o jogo entre Sinfãs e Craques de Lamego não se disputou este fim de semana,
E então, Voselenses e Paivense aproveitaram esta jornada para se aproximar então desse primeiro e segundo lugar. A distância, mesmo com esta folga forçada de Lamego e Sinfãs, ainda é confortável para estas duas equipas. No entanto, Voselense e Paivense a não terem nada com isso, por assim dizer, e a fazerem o seu trabalho, que era vencer, e assim a somar mais 3 pontos para este campeonato. Campeonato esse que vem registrando uma quebra acentuadíssima do Oliveira de Frade, uma equipa que lutou taco a taco na primeira volta com o Sinfãs, Carlos Lamego e Vozela. Nesta segunda volta a perder muitos pontos e mais uma vez não foi exceção esta jornada, que foi no derby com o Vozela, perdeu por 3-0. Na zona sul de iniciados, um campeonato que acaba por ser muito interessante, pois Tondela, Pinguinzinho e Viseu e 2001, as três principais equipas desta Série Sul, venceram todos os seus adversários e somam assim mais 3 pontos. Então também nada de novo nesta Série Sul de iniciados. No campeonato de infantis sub-12, o Rezende, líder, com uma vitória expressiva frente ao terceiro classificado, por 7-1. Esta equipa do Rezende está mesmo imparável, até agora não perdeu nenhum ponto, já passou uma volta, já caminhamos, já estamos a meio praticamente da segunda e não há equipa que consiga então roubar pontos a este Rezende, que continua o seu trajeto imparável nesta Série A de sub-12. E com esta derrota do Lusitano, a casa do Benfica de Viseu aproveitou para se distanciar no segundo lugar. Foi a Vozela venceu por 8-1 e assim já tem 6 pontos de vantagem então para o Lusitano de Vildemunhos. Na Série B foi se calhar a única série que trouxe surpresas para neste fim de semana desportivo. O líder Repesenses, que não tinha qualquer derrota até então, foi a Mortágua e perdeu por 4-3. Averbou assim a primeira derrota neste campeonato, e quando o segundo classificado, o Pinguinzinho, poderia aproveitar este deslize para se aproximar e voltar a depender apenas de si, a equipa do Pinguinzinho foi a Viseu perder por 6-1 com a Académico de Viseu B, e assim a perder uma ótima oportunidade para se relançar na luta pelo primeiro lugar. Quem aproveita este deslize do Pinguinzinho foram os Pestinhas de Tondela, que vencendo em casa o Estrela de Mondem por 2-0, consegue inclusive ultrapassar a equipa do Pinguinzinho na tabela classificativa e está agora no segundo lugar. Já no campeonato de Benjamins sub-11, na Série A, a equipa de Pastinhas é a única que somou a segunda vitória e já está isolada no primeiro lugar desta Série A de sub-11. Nesta feita, depois de vencer o Nelas, foi vencer a casa do Sátão por 5-2 e assim já está isolado, então, como disse, no primeiro lugar da Série A de Benjamins sub-11. Na Série B, a equipa do Represense e Crasto conseguiram repetir as vitórias da primeira jornada e são as duas únicas equipas que neste momento ocupam o primeiro lugar, apenas com 100% de vitórias nesta segunda fase então deste escalão. Para terminar, nos sub-10, a equipa do Craques de Lamego, com mais uma goleada, como é já normal todas as semanas que fazemos então esta crónica, desta feita 15-0 em casa dos Voselenses, continua no seu trajeto confortável e ocupando então o primeiro lugar com 44 pontos, com mais 9 que o segundo, que é o Lusitano de Domingos, que venceu o Represenses B, e com o deslize do Viseu e Benfica em casa frente ao Crasto, consegue então ultrapassar esta equipa do Viseu e Benfica no segundo lugar, e então o novo segundo classificado é então a equipa do Lusitano de Vildomingos. De perto é seguida por Viseu e Benfica, então, que perdeu então em segundo lugar esta jornada. E outra equipa que podia ter aproveitado este deslize do Viseu Benfica era a equipa do Oliveira de Frades e até do Académico de Viseu, mas num jogo até que envolveu as duas equipas, o resultado final foi de 1-1, e então a divisão de pontos então, para estas duas equipas, que estão no quarto e quinto lugar da tabela.
Por último, na série B, o líder Pinguinzinho com uma goleada expressiva frente ao Académico de Viseu B por 12 bolas a 0 e continua no primeiro lugar da Série B, e o Represenses com também uma goleada em Mortágua por 10 bolas a 0 continua a apenas um ponto de Pinguinzinho. Então as duas equipas sem grandes alterações, ou melhor, com nenhuma alteração então na tabela classificativa. Já o Vila Chá de Sá também venceu o Viseu 2001, que é a terceira equipa desta competição, ou que está classificada no terceiro lugar, e apesar de serem remotas, ainda pode ter alguma aspiração de marcar presença na fase de apuramento de campeão. Foi mais uma visão do fim de semana desportivo do futebol jovem. Um abraço e então até à próxima semana.